Seja bem-vindo a mais um podcast da FRV Brasil que vai se chamar Pode Vender. É isso mesmo, aqui será um canal onde empresários virão todo mês conversar comigo, bater um papo sobre vendas, network, conhecimento de mercado, troca de experiências e poder também vender o seu negócio. Então, todo mês nós estaremos aqui com um novo episódio para divulgar a sua empresa, divulgar o seu produto e trazer também as novidades de mercado. E hoje eu vou receber aqui um grande amigo, empresário do mundo dos vinhos, Pablo Mansky. Ele é fundador da marca Uvino, uma marca capixaba de vinhos, que vende vinhos selecionados, rótulos específicos, e você vai conhecer um pouco mais da novidade dos vinhos. E antes de eu começar a minha entrevista e chamar ele, eu gostaria que você entrasse no nosso canal, curtisse, entra lá no nosso canal do YouTube, Pode Vender, curta, compartilha e passa a nos seguir toda semana. Bacana? Então vamos lá. Hoje eu recebo aqui então no estúdio do Pode Vender o empresário Pablo Mansky da Uvino. Seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui com você. Essa oportunidade de podermos aqui fazer um bate-bola, né? Falar um pouco sobre esse mercado de vinhos no Brasil. Bacana, Pablo. Pablo, então para a gente começar, se apresente para nós, fale um pouquinho da Uvino, um pouquinho desse, eu digo, o mundo secreto dos vinhos, que todo mundo gosta de explorar, né? Então, fala um pouco para a gente, se apresenta, fala um pouco da sua empresa e vamos conversar sobre esse mercado do vinho. Pegando um gancho na sua fala aí, né, o mundo secreto dos vinhos, isso é uma grande verdade, né, no Brasil. A cultura enológica brasileira ela é muito recente, é muito nova, né? A gente conheceu o que é vinho para valer, de verdade, há muito pouco tempo, né? A gente tem até o governo do Fernando Collor de Mello. Importar vinho no Brasil era uma missão impossível. Com a abertura das importações é que a gente começou a conhecer de fato o que eram os bons vinhos, né? Então, assim, é um mistério que está sendo desvendado. Agora, a passos largos. O mercado brasileiro de vinho é um mercado que está crescendo, as pessoas estão se interessando cada vez mais pelos vinhos, né? Não é à toa que tem 8.000 anos que os vinhos permeiam aí as sociedades humanas, tem 8.000 anos que as pessoas consomem vinho, né? E isso é algo que a gente acredita que em breve o Brasil vai se destacar no mercado mundial, inclusive como um fornecedor de vinhos. A indústria vitivinícola brasileira ela tem caminhado a passos largos para a produção de produtos de boa qualidade. Hoje a gente já tem bons vinhos sendo feitos no Brasil. Bom, falar um pouco da Uvino é um prazer, né? É algo que me deixa com grande alegria, porque há 6 anos a gente iniciou esse processo, né? E aí eu me lembro que há 6 anos e meio atrás eu nem tomava vinho. Ó, E aí então parti do zero, né? Sem conhecimento nenhum sobre vinho, o mundo do vinho, como fazer. E acabei enveredando por esse caminho, né? Fiz um curso de sommelier pela Faculdade Novo Milênio, né? E alcancei o grau de sommelier lá. Depois fiz uma certificação de uma escola inglesa chamada Wine and Spirit, que mais comumente chamado como W7, né? E essa escola, então, ela certifica conhecimento de vinho, né? São 4 níveis que você pode fazer, eu já fiz o 1 e o 2. E essa certificação internacional me dá condição de atuar, né, em diversos países pelo mundo afora como sommelier, né? E a Uvino nasceu, na verdade, de um encantamento, né, desse meu encantamento pelo mundo dos vinhos, quando eu descobri o que era o mundo dos vinhos. E foi muito bacana isso, essa evolução, porque quando eu comecei a trabalhar no mundo dos vinhos, né, e sem conhecimento nenhum, e já foi desafiador, porque eu iniciei com uma grande tarefa. Eu tinha 18.000 garrafas de vinho para vender, nó. e sem conhecer nada de vinho. E eu procurava as pessoas para poder oferecer vinho, e falar, olha, eu tenho esse vinho aqui e tal, mas quais as características desse vinho? Eu falei, não sei, eu não conheço, eu não tomo vinho, né?
E as pessoas estranhavam isso, né? Muitas me perguntaram, mas você vende vinho e não toma vinho? Infelizmente eu não sou adepto ao mundo do vinho e tal. Mas isso despertou em mim uma curiosidade e eu acabei, né, buscando esse conhecimento. E o conhecimento levou a uma paixão enorme pelo mundo do vinho, né? Um encantamento de fato, devido às características que o mundo do vinho tem. Então, quem começa a caminhada no mundo do vinho, quem descobre o mundo do vinho, né, para si, inicia essa caminhada da forma correta, a gente costuma dizer, né, no mundo do vinho a gente tem aí uma forma de dizer que quem começa não sai mais. É muito interessante isso. Eu tenho a impressão, eu também sou novo, né, nessa área de degustação de vinhos, mas eu tenho a impressão que às vezes a pessoa começa a provar, a experimentar sem conhecer. Às vezes num social, num ambiente, numa festa. Ah, deixa eu provar para ver. E ela vai se interessando. E ela começa com estilo, eu acho que deve ser assim, né? Começa até com estilo, às vezes, um vinho mais barato, um vinho mais conhecido, um tradicional, né? E ela vai evoluindo, ela vai se interessando, com isso ela vai procurando sabores diferentes, né? Rótulos diferentes. Então, é legal porque o seu grau realmente de interesse ele vai aumentando. Você vai, a palavra que eu resumo é que cada vinho que a gente aprecia é uma experiência diferente, não é isso? Exatamente. É uma experiência diferente. Exatamente. E uma coisa muito pessoal, porque você pode ter sensibilidade a certos compostos do vinho que eu não tenho. Sim. Então, a nossa experiência vai ser diferente. Então, não dá para dizer assim, olha, esse vinho aqui é muito bom para todo mundo e esse aqui é muito ruim para todo mundo. Isso não existe. É, é muito comum as pessoas iniciarem no mundo do vinho com os vinhos mais simples, né? E a gente sabe que tem muita gente que tentou uma caminhada no mundo do vinho e se decepcionou logo no começo, né? Uhum. Isso é uma coisa que aconteceu bastante na nossa sociedade. Se a gente imagina que a gente vem, né, de uma cultura onde o vinho que a gente conhecia era o vinho de garrafão, o vinho de colônia, né, que era o que havia disponível para aqueles que produziam vinho naquela época, era produzir esse tipo de vinho. Então, você não tinha acesso a bons vinhos, né? Então, quem começou essa caminhada nesse período e depois pegou essa fase transitória, onde a gente teve acesso aos vinhos chilenos, argentinos e os vinhos do Velho Mundo também, a gente sente muito no discurso das pessoas, nas falas, né? Essa diferença, né? Poxa, depois melhorou muito e tal. E existe também uma coisa que é muito marcante, que é a pessoa que começa no mundo do vinho e começa degustando o vinho errado. Eu digo o seguinte: não existe quem não goste de vinho. Existe quem não foi apresentado para o vinho correto. Porque quando você for apresentado para o vinho correto, inevitavelmente você vai gostar, a sua experiência vai ser algo que vai enriquecer a sua vida e isso vai te marcar, né? E, infelizmente, muita gente acaba começando nos passos errados, né, Sim. no início. Isso acaba levando muita gente a eu não gosto de vinho. Não é que não goste, é que não teve a felicidade de ter a experiência certa, né, lá ali no E, início, e, naquele e começo. que dica que você dá para essa pessoa poder encontrar o vinho certo, o sabor certo para ela? Para quem está começando essa caminhada no mundo do vinho, o mais correto seria buscar os vinhos mais leves, mais frutados, né? Esses vinhos que são mais fáceis, mais macios de se beber. Aham. Tem uma coisa muito importante com relação ao mundo dos vinhos e que na nossa sociedade ela está bem arraigada, mas isso precisa ser desmistificado, né? Vinho bom não é vinho caro. Isso é um fato. É lógico que é mais fácil encontrar bons vinhos numa faixa de preço maior, porque dentro da faixa de preço maior, todos eles têm a obrigação de serem excelentes. Mas a gente consegue encontrar excelentes vinhos nas faixas de preço menores também. Uhum. E cada vinho ele tem também uma identidade, uma personalidade. E você entender essa personalidade e essa identidade do vinho
vai fazer com que você possa ser assertivo na sua escolha. Eu vou degustar esse vinho ou não. Uhum. Até pensando no momento que você vai degustar. Vamos pensar o seguinte: eu vou para a beira da piscina num sábado à tarde, solzão, vou tomar um vinho, né, tinto, encorpado, não vai ser uma coisa muito legal. Mas se eu penso assim, vou tomar aquele rosé fresquinho, com a notinha frutada, né, bem bacana, já é uma experiência totalmente diferente. A gente tem um prato que faz parte da iconografia do estado do Espírito Santo, que é a moqueca capixaba. Sim. E esse prato, a harmonização desse prato, quando dá certo, é uma coisa muito bacana. Quando a gente fala de harmonização, nós estamos falando de harmonizar aromas e sabores do prato com os aromas e sabores do vinho, né? Isso se chama harmonizar. E aí, quando a gente consegue construir uma bela harmonização de uma moqueca capixaba, por exemplo, se torna uma experiência enriquecedora. As pessoas se encantam. Eu já tive vários exemplos de clientes que, num determinado momento, acabam nos procurando. Poxa, Pablo, eu queria fazer uma harmonização de uma moqueca capixaba e tal. Que vinho que eu devo usar? A primeira pergunta é: que vinho que você gosta? Qual tipo de vinho que você gosta? Para que você possa ser assertivo na indicação do vinho. É lógico que, tecnicamente, eu posso garantir que um Cabernet Sauvignon com a moqueca capixaba não é uma experiência das melhores, porque o resultado da alteração química na boca é desagradável. Agora, se a pessoa gosta do Cabernet com a moqueca, aí é aquilo que a gente falou no início, né? Então, É muito pessoal. mas isso aí é ao longo do tempo também, né? Porque É uma construção. eu acredito que no começo você possa até tomar não ter aquela harmonização perfeita. Às vezes você toma um vinho comendo uma coisa que não tem nada a ver, vamos supor, mas você também não tem esse conhecimento, Porque né? você não tem a referência, É isso você não aí. sabe que pode ser É melhor. isso aí. A grande sacada de quem gosta de vinho é a construção de uma memória olfativa e de uma memória gustativa. Uhum. Quando você tem uma construção dessas duas memórias, aí você passa a entender aquilo que você gosta. Entendi. Olha, eu gosto da nota amadeirada do vinho. Não, eu gosto da nota de especiaria do vinho. Ah, não, eu gosto da nota frutada do vinho. Então, quando você conhece a si mesmo e você sabe o que você gosta, aí basta entender um pouco mais da personalidade do vinho que você está escolhendo. E aí você vai ser muito mais assertivo. Legal. Vamos agora, eu tenho alguns mitos também no mundo dos vinhos, né? Muitos. Eu queria trazer alguns mitos desse, né? A gente vê muitas pessoas falando, a gente lê muita coisa, mas um dos primeiros mitos, né? Será que o vinho faz bem para a saúde? Não faz? Eu vejo que tem médico que recomenda um cálice por dia, ou como é que é com relação à saúde? Existe mesmo, o vinho faz bem para a saúde? É recomendável? É altamente recomendado, é saudável, né? Se a gente pegar hoje aí as culturas onde a longevidade de vida é maior, a cultura, por exemplo, do Mediterrâneo, onde as pessoas vivem mais e com mais qualidade de vida dentro da terceira idade, o consumo de vinho está presente em praticamente todas essas culturas, né? Legal. Então, assim, é notório que o vinho é saudável. Lógico que dentro dos limites. Sim. Aceitável. Sim. Tá? Isso é uma coisa importante. Sim. Tudo em excesso faz mal. Sim. Mas o vinho faz bem sim. Tá? Existe uma substância muito presente nas uvas, principalmente a tinta, chama-se resveratrol. Um antioxidante poderoso, né? E que a indústria farmacêutica, inclusive, vende em cápsula, em gel, né, loção, aí um monte de coisas, que, na verdade, o consumo de uma taça de vinho pode estar garantindo isso. E, além do prazer de degustar o vinho, ele vai estar te fazendo bem. Então, são dois prazeres, na verdade. Muito bom. Né? Então, assim, é muito saudável, vai ajudar o organismo de uma forma completa, né? Eu tenho até um grande amigo que é neurologista, né, aqui no Espírito Santo, que ele sempre cita que ele já tirou muito cliente do remédio tarja preta com uma taça de vinho à noite. Ó, que bacana. Porque a sensação do vinho, né, o relaxamento que ele produz, o Sim. seu organismo, né, dá aquela
baixada no Sim, estresse, ali naquela sim, energia que está pesada ali. sim, E isso te dá uma condição de relaxamento, de melhor descansar, né? sim. É, para mim, que hoje, né, tô no mundo do vinho aí já há algum tempo caminhando, dormir depois de degustar uma taça de vinho é uma experiência muito bacana. É bom, É né? muito gostoso. Legal. Eu ouço também, para quem também não tem muita experiência, tem aquele mito, o vinho eu tenho que guardar ele deitado, tenho que guardar ele em pé, tem uma recomendação ideal, se é cada tipo de vinho guarda de um jeito, como que é isso? Bom, a gente tem aí um mito muito sério que a gente pode tratar. Primeiro é vinhos de guarda. Até existe uma discussão aí no mundo do vinho, né? Ah, todo vinho é bom guardar? Ele mais velho, ele vai ser melhor? Não. Na verdade, um pequeno percentual dos vinhos produzidos no mundo, eles são hoje, na verdade, um potencial de guarda, ou seja, vinhos que você vai poder guardar de fato para tomá-los anos depois. E eles vão te entregar uma experiência, né, melhor com o passar do tempo. Uhum. A gente chama de amadurecimento em garrafa, né? A grande maioria dos vinhos, na verdade, é feito para ser degustado de uma forma mais rápida. Na, na grande maioria das vezes, até, na verdade, até uns 3 anos aí, entre produção e degustação. Porque são vinhos feitos com essa característica, com essa personalidade. Entendi. Vinhos mais fáceis, mais leves, mais fáceis de beber, né? Coisas que você simplesmente abre a garrafa, botou na taça, bebeu, não precisa ter muitos cuidados, né? É, esses vinhos, né, de guarda normalmente exigem mais cuidados na hora do serviço do vinho, né? Uma passagem em decante, uso de um saca-rolha de pinça porque a rolha já está deteriorando. Então, assim, 90% ou mais dos vinhos produzidos são vinhos para consumo imediato, tá? Então, São se a chamados gente criar jovens. um tempo, né? Seria, é isso que eu entendi. Então, seria vinhos de 2018 para cá, que seriam bons para ser consumidos? É, a grande maioria, vamos lá, Sim, nós temos exceções à regra, sim, mas sim, a sim, sim, grande maioria dos vinhos estão dentro dessa sim. característica, ok? Legal. Então são vinhos que, quando você vai à prateleira de um varejo, né, para comprar uma garrafa de vinho, e você encontra lá um vinho, desses classificados como jovens, né, esses vinhos mais leves, mais fáceis de beber, com mais de 3 anos, é uma coisa que se tem que já levantar aí uma suspeita. Será que esse vinho vai entregar realmente 100% do potencial dele? Sim. Porque existe o que a gente chama de uma curva de amadurecimento do vinho. Então o vinho está muito bom agora e ele vai melhorando, vai melhorando. Quando ele chega no ápice, a vinícola vai colocar o vinho para vender, esses vinhos mais jovens. E aí quando ele chega no ápice dele total, e daí em diante ele começa a descer essa curva. A partir do momento que ele passou desse ponto, ele já está começando a perder as qualidades dele, as características dele. Então, essa entrega que ele vai te fazer na taça, ela começa a ficar comprometida. Então, assim, tem que ter esse devido cuidado, né, na hora de escolher o vinho que você vai degustar. E a forma de armazenagem? Armazenamento, eu posso manter as garrafas e devo manter as garrafas deitadas para que a rolha ela tenha contato com o líquido, tá? Para que mantenha a umidade da rolha, porque se a rolha ressecar, ela acaba diminuindo de tamanho e permitindo a entrada de oxigênio, o que vai levar a um processo oxidativo do vinho. O vinho vai vinagrar, vai estragar. E esses novos padrões agora de vinhos que estão vindo com uma tampa screw cap, eu acho o nome, Screw né? cap. Só um adendo. Garrafas de espumante não precisam ficar deitadas, tá? Ah, A tá. não ser que seja uma coisa diferenciada. Mas no normal nosso, não. Porque a pressão interna da garrafa já garante a umidade da rolha. Screw cap é uma invenção dos australianos, famosos por produzirem vinhos ligeiros, vinhos leves, fáceis de beber, né? E é uma grande solução para a indústria vitivinícola, né, por uma questão de rolha. Para todas as garrafas produzidas, hoje já não é mais viável
a cortiça natural, não tem como produzir essa quantidade. Entendi. Então a gente tem aí rolha sintética, rolha de aglomerado e algumas outras soluções. O screw cap é algo que surgiu lá na Austrália e que vem conquistando cada vez mais espaço no mercado. Já se tem grandes produtores de vinhos renomados, né, testando em vasos de garrafas em screw cap. Isso com certeza é mais uma questão de tempo até que se consolide o uso do Substituir, screw né? cap, né, na grande maioria dos vinhos, né. Hoje já tem screw cap que permite a microoxigenação do vinho, que é a característica mais desejável na rolha de cortiça natural. Ela permite a passagem de uma quantidade de oxigênio muito pequena, mas permite. E isso é fundamental para o bom amadurecimento do vinho na garrafa. Esse envelhecimento em garrafa, quando feito com uma boa rolha e o vinho tem estrutura, inevitavelmente você vai ter lá um grande vinho a degustar anos depois. Legal. O screw cap hoje já tem um screw cap que tem um filtro que permite essa microoxigenação e não deixa vazar o vinho. Que bacana. E um vinho aberto? Abri o vinho lá, só tomei metade da garrafa. Posso guardar ele da mesma forma? Tem alguma recomendação especial? E em quanto tempo eu preciso tomar aquela garrafa toda? Bom, aí depende um pouco da característica de cada vinho também. Mas vamos tratar daquilo de linhas gerais, daquilo que é a grande maioria dos vinhos, ok? Abri uma garrafa e não degustei a garrafa inteira, a melhor solução é pegar uma garrafa menor, colocar esse vinho dentro dessa garrafa e arrolhar sem deixar espaço para oxigênio. Porque o grande problema do vinho é o contato com o ar. Porque você aí está provocando a oxidação. Uhum. Se eu retiro o contato com o ar, o vinho vai se manter. Ele vai ter um processo de alteração química, mas muito mais lento. Então, se eu pego uma garrafa de 375 ml e viro dentro dessa garrafa e enchi a garrafa, não ficou espaço tal, e arrolho, eu vou poder guardar esse vinho durante um bom tempo e ele não vai ter grandes alterações. Tá? Agora, se eu deixo espaço para ficar ar dentro da garrafa, aí o processo oxidativo ele é muito ligeiro. Isso acontece de uma forma muito rápida, né? E o vinho vai deteriorar rapidamente. Uma vez que eu abri uma garrafa de vinho e eu não tenho uma outra garrafa menor para colocar e tal, então eu vou deixar ele na própria garrafa e vou colocar a rolha de volta, eu estou deixando ar dentro da garrafa. O processo oxidativo vai acontecer. Vai acontecer. Inevitavelmente vai. E o vinho é um organismo vivo, né, em transformação. Então, assim, a partir do momento que eu abri a garrafa e deixei ele entrar em contato com ar, ele já iniciou o processo. Então, esse processo, depois da garrafa aberta, ele é muito rápido. O consumo do vinho tem que ser muito rápido para que você não venha a provar um vinagre. Qual seria um outro mito do mundo dos vinhos? No Brasil, nós temos um mito muito interessante sobre vinho, né? As pessoas dizem que não gostam de vinho branco. E se a gente pensar pelo lado do clima do país que a gente vive, Seria o mais adaptável. seria muito mais adequado os vinhos brancos, pelo seu frescor, né? São vinhos que são feitos para serem consumidos em temperaturas mais baixas, entre 9 e 12 graus, né? E a mesma coisa vale para os rosés. Também são produtos que seriam muito mais adequados para o nosso clima. Mas voltando mais uma vez lá na nossa cultura enológica, nós aprendemos a tomar vinho como? Vinho de garrafão. E vinho de garrafão era tinto. Não tem outro jeito. Sangue de boi, né? Sangue de boi, balardim e outros mais. Então, esses vinhos é que marcaram a nossa cultura enológica. Então, hoje a gente está começando a aprender a tomar esses outros tipos de vinho, né? A gente comercializa um vinho de uma vinícola eslovena chamada Puklavec. E é um rosé de Pinot Noir maravilhoso. O vinho é encantador. Eu tive uma experiência muito bacana com um cliente que ele simplesmente falou para mim que ele não gostava de vinho rosé, que vinho rosé era
uma coisa que ele não conseguia nem entender, porque ele nem era branco e nem era um tinto, ficava aquela coisa meio perdida. E num dos eventos de degustação que a gente realiza, ele estava lá e eu ofereci a ele uma degustação desse vinho, desse rosé de Pinot Noir, com um carpaccio de salmão. Quando ele provou e aquela harmonização na boca fez o efeito que precisava, uma explosão de sabores e aromas, ele virou para mim e falou assim, agora eu tenho que dar uma palmatória. Você tinha razão quando falava que eu devia deixar a cabeça aberta para provar coisas novas. Foi muito bom. E é isso que a gente tenta incutir na cabeça das pessoas, né? Não se feche. Prove coisas novas. Porque, na verdade, a nossa cultura enológica ela ainda é muito pequena, a gente ainda está aprendendo, então a gente não pode se fechar. A gente tem que realmente ir degustando, provando, até de descobrir aquilo que a gente realmente gosta, aquilo que realmente nos atrai, nos satisfaz. Né? Legal. Isso é fundamental. Bacana. Tem algum país hoje referência no mundo dos vinhos? Porque a gente vê muito vinho chileno, muito em quantidade, né? Mas a gente também vê vinho argentino, português, espanhol. Eu sei que em cada mundo tem um mundo velho, que é a Europa, onde é um vinho, é um outro tipo de vinho, Certo. né? Tem um vinho aqui do Chile, da Argentina, que são outras experiências. Como que eu devo, assim, eu quero experimentar, eu sei que são experiências, né, diferentes, mas como que eu busco, assim, existe uma referência melhor de um vinho de Portugal, da Espanha? Onde que eu posso buscar uma melhor referência de vinho, um país que tem uma tradição melhor do vinho? Existe ou todos os vinhos que se produzem hoje têm a mesma experiência? Não, o que existe é uma diferença na forma de ver o vinho. Ou seja, quando o enólogo vai produzir o vinho, ele pensa, eu quero um vinho com essas características. Ou eu quero um vinho com aquelas características. Existe uma divisão aí, né, de novo mundo, velho mundo. Velho mundo ali a região da Europa, né, que é de uma linha de raciocínio de se fazer vinhos um pouco diferente, né? Agora, nos últimos anos, a gente tem visto muito a influência dos enólogos da escola de vinificação do Velho Mundo agindo sobre o Novo Mundo. Mas também temos visto a influência da escola do Novo Mundo agindo sobre o Velho Mundo. E hoje, o que eu acho que é mais importante é você entender qual é a característica de vinho que você gosta. E a característica que você gosta está presente em quais terroirs. Essa expressão terroir é uma expressão muito usada no mundo do vinho, ela nasceu no mundo do vinho. E terroir, na verdade, é o conjunto de todas as coisas que estão compondo aquele vinho. Uhum. Então, o clima, a geologia do solo onde ele foi plantado, a geomorfologia, o relevo, a ação antrópica do homem, tudo isso faz parte do conjunto chamado terroir. Então, eu gosto de vinhos que têm uma estrutura de especiarias, né, notas de madeira. Eu vou buscar, então, vinhos produzidos em terroirs que dão essas características. Eu gosto de vinhos com outras características. Eu vou buscar vinhos de outros terroirs com aquela característica. O que é importante é a gente entender, volto a dizer mais uma vez, o que você gosta. Entendi. Isso é muito importante. Porque eu posso provar um excelente vinho, um bordalês, que para mim é maravilhoso, e você provar e falar assim, não gostei. Uhum. E eu tô certo e você também. Sim. Não tem ninguém errado nessa história. É só uma questão de que são paladares diferentes, gostos diferentes. Então é muito importante entender isso, que o mais importante é você conhecer aquilo que você gosta. Eu gosto de vinhos com essas características. Aí tem uma pergunta que sempre fica no ar. Se eu não conheço e quero começar, como é que eu faço? Aí entra o papel do sommelier.
que é a pessoa que vai te guiar nessa caminhada no mundo do vinho, Uhum. né, te orientando, te dizendo, olha, isso aqui é bem mais provável que te agrade do que isso aqui. Uhum. Você está começando no mundo do vinho. Então, essa orientação ela é muito importante nesse processo, para que você possa ser mais assertivo, para evitar as decepções. Sim. Elas são inevitáveis, vão acontecer. Tá? Como sommelier, inclusive, falando, né? Nem todos os grandes vinhos que a gente prova nos agradam como a gente esperava. Uhum. Né? Às vezes você esperava tanto de um vinho e ele não te entregou tudo aquilo que você esperava. Né? Mas às vezes isso também é o dia, você não estava muito bem naquele dia. Às vezes é o momento. Né? E às vezes é o próprio vinho que realmente, para você, ele não teve aquela experiência tão significativa. Mas, para o seu colega que está do seu lado, pode ser que seja uma experiência maravilhosa. Entendi. Bacana. Tá vendo, ó? Excelentes dicas do mundo do vinho. Então procure saber mais, leia, né? Se, vamos supor, a pessoa está aqui, está assistindo esse nosso podcast, quer conhecer mais sobre o mundo dos vinhos, quer ler, quer aprender, quer fazer cursos, o que você recomenda? A Alvino oferece isso? Como que a pessoa pode buscar mais conhecimento? Bom, uma das grandes características do nosso trabalho é exatamente de disponibilizar para os nossos clientes essa orientação, né? Essa caminhada orientada no mundo do vinho, que vai fazer com que ele tenha uma experiência melhor no mundo do vinho. A gente tem dentro da empresa, né, pessoas que têm essa formação, que conhecem. Né? Todos os nossos vinhos são selecionados antes de eles entrarem para a nossa carta de vinhos, eles são degustados, provados tecnicamente. É um processo bastante exaustivo, inclusive, porque a gente degusta tecnicamente um vinho e tentando exaurir realmente todas as possibilidades de Aham. identificação das características daquele vinho. Você, inclusive, já teve a oportunidade de participar com a Sim. gente lá e você viu como é que esse processo é um processo que realmente é muito criterioso. Isso já, digamos assim, filtra muito daquilo que poderia ser um problema para o nosso cliente. Então, nesse processo, a gente já seleciona e já tira ali aquilo que não tem realmente a característica, o perfil do trabalho que a gente faz, a gente não coloca na carta. A partir do momento que você tem aí uma carta de vinhos bem montada e com bons vinhos, né, a probabilidade de você ser assertivo nas indicações é muito grande. Se você estiver atento ao paladar do cliente, fica muito fácil de você ser assertivo. Né? Quem quer conhecer mais de vinho, quem quer iniciar essa caminhada na busca do conhecimento sobre os vinhos, a história dos vinhos e tal, é muito interessante hoje uma ferramenta chamada internet, que na internet você tem muita coisa disponível. Né? Mas tem que ter muito cuidado com a qualidade da informação que você está recebendo da internet, porque tem muita coisa que na verdade está disponível lá e que não são verdades. Sim. Muita coisa é informação que é errada, é marketing de algumas empresas para tentar vender determinados rótulos de vinho, né? Então essas coisas, vou citar um exemplo, você vai encontrar na internet gente dizendo, né, que o buraco no fundo da garrafa, na verdade, quanto mais fundo o buraco, melhor a qualidade do vinho, Já ouvi que é falar outro sobre isso. mito. Isso é um mito, na verdade isso não tem fundamento nenhum. É? Na verdade, a garrafa ela tem um fundo mais raso ou mais aprofundado por uma questão de igualar a capacidade dentro da garrafa, que tem que ser de 750 ml. Então, você tem uma garrafa mais larga, automaticamente ela vai ter que ter um fundo mais aprofundado para que lá dentro caiba os 750 ml. Lembrando, a gente não pode deixar oxigênio lá dentro, não pode ter ar, o mínimo possível. Então, pensando nisso, qual foi a solução dos fabricantes de garrafa? Vamos aprofundar o fundo, a gente vai igualar a capacidade dentro da garrafa. É só isso. Mas está cheio de gente dizendo que o fundo de garrafa determina a qualidade do vinho. Isso não é verdade. Isso é tão forte dentro do mundo do vinho que algumas empresas descobriram que as pessoas estavam avaliando a qualidade do vinho pelo fundo da Da garrafa. garrafa. E aí o cara pega um vinho muito simples, bota numa garrafa com um fundo
profundo, botam um belo rótulo e as pessoas acham que estão comprando um grande vinho. Tá vendo aí, ó? Tem que conhecer. Tem que conhecer, tem que buscar informação. Ao vinho, sim, a gente disponibiliza para os nossos clientes, né? E para quem quiser conhecer o mundo do vinho, são eventos de degustação que a gente faz, né? Esse ano, pandemia, isso ficou impossível, né? Mas a gente realiza um evento chamado Vino Testing, e é um evento realmente de degustação. O último que nós fizemos em 2018, 2018, foram 40 rótulos de vinho, Ó, desde os bacana. mais simples até os vinhos mais estruturados, mais complexos, né? Para as pessoas conhecerem, degustarem, né? E é a oportunidade de você degustar e aí tirar sua dúvida. Poxa, tem isso aqui nesse vinho que eu percebi, o que é? De onde vem? Porque lá você tem as pessoas que vão saber te ajudar, vão conseguir te orientar. E principalmente na aquisição dos vinhos é pensar o que eu gosto e em que momento que vai ser degustado e acompanhado de quê. Pensando aí na harmonização, pensando aí naquilo que o meu paladar, né, gosta, para que você possa ter realmente uma grande experiência, né? E a Bacana. busca do conhecimento ela é fundamental para quem quer evoluir dentro do mundo do vinho, né? Conhecer o vinho e a você é a solução para você não errar. Tá vendo? Você que está aí assistindo a gente, acompanhando, né, nesse podcast do Pode Vender. Excelentes dicas com o Pablo Mansky da Alvino. E eu queria saber mais uma curiosidade. Por que o vinho brasileiro, né, produzido aqui, eu não vejo tanta divulgação? É um mercado ainda tímido de produção, de divulgação? Por que o próprio brasileiro muitas vezes não é adepto a consumir muito vinho brasileiro e procura mais o importado? Ou não existe isso? Isso na verdade existe e isso tem uma razão, que é aquela razão que a gente já falou aqui antes, cultura enológica baseada no vinho de colônia, o vinho de garrafão. Então assim, as pessoas, Que a gente importou essa cultura, né? a gente na verdade hoje tem que quebrar um paradigma, né? O vinho brasileiro é bom? É. Tem grandes vinhos sendo feitos no Brasil, vinhos sendo premiados em concursos internacionais, né? É muito mais uma questão de mito do mundo do vinho baseado na nossa cultura enológica, né? O Brasil não produz bons vinhos e a gente ouve muito isso, né? E a gente tem, na verdade, grandes vinhos sendo feitos no Brasil. Um pouco também da nossa característica, né, de dar valor ao que é de fora e não valorizar o que é nosso, né? O Brasil, né, a gente carrega um pouco disso na nossa cultura, né? Mas quem mantiver a cabeça aberta e se der a oportunidade, vai provar grandes vinhos feitos no Brasil. E, inclusive, eu citaria grandes vinhos feitos no Espírito Santo. Ó, que bacana, hein? Tá? Eu tive o prazer de participar de uma degustação com o proprietário de uma vinícola chamada Vinícola Carrerete, que fica em Aracê, né? Rodolfo Carrerete, um grande amigo. E Rodolfo está produzindo um Syrah de alta qualidade, um bom vinho, né? Aqui em solo capixaba. Ó, que bom. Né? A vinícola está crescendo, ele está investindo na capacidade produtiva dele, né? A primeira vinificação ele fez na Epamig, em Minas Gerais, mas agora ele já está montando a própria vinícola dele. Então, assim, dentro em breve, nós teremos um local para a gente visitar, para ver o processo produtivo, degustar um bom vinho, né? Bater um papo com um cara muito agradável, que é o Rodolfo, e ter uma experiência dessa aqui do lado de casa. Bom, né? Bom saber, então, ó, que o Espírito Santo já tem condições de produzir o seu próprio vinho. E temos outros players aí entrando nesse mercado também, tá? Em breve nós temos aí gratas surpresas de bons vinhos sendo produzidos no Espírito Santo e a gente vai ter mais acesso a isso, vai ser mais fácil, né? O grande problema do mercado de vinho brasileiro, na verdade, é aquilo que as pessoas trazem dentro de si. O medo de provar um vinho brasileiro baseado naquela experiência do vinho de garrafão. A partir do momento que a gente consegue quebrar isso dentro das pessoas, né, o Brasil hoje tem bons vinhos que vão entregar experiências de alto padrão, de boa qualidade, sem dúvida nenhuma. Legal. Pablo, muito bom te receber, foi muito bacana, muitas dicas para quem está começando no mundo dos vinhos, né? Para quem quer conhecer mais esse
mundo secreto dos vinhos. Queria que você deixasse uma dica final para quem está nos assistindo, deixasse também os seus contatos, né, aonde fica a sua empresa, como que a gente conhece a Alvino, como que eu compro, né, os rótulos da Alvino. Então, fala para o nosso público uma dica final e como que a gente chega até você. Bom, a dica final para não errar é procurar o Alvino, que você vai ser bem orientado e vai ter boas experiências sem dúvida nenhuma. Bacana. Né? E a gente tem um site onde as pessoas podem ter acesso a todo o nosso portfólio, né? A Alvino hoje comercializa vinhos para o Brasil inteiro. Né? Somos uma empresa capixaba, né? Ficamos em Vila Velha, né? A nossa sede. E quem quiser buscar mais conhecimento, aprender mais, eu me coloco à disposição para estar ajudando. Né? A gente tem cursos que a gente ministra também sobre vinho. Legal. As pessoas que tiverem interesse podem entrar em contato, que a gente está já preparando listas, né, para os cursos para o ano que vem. Esse ano não vai ter mais, né? Mas para os cursos do ano que vem a gente já tem listas aí sendo preparadas, né? Quem quiser pegar o meu contato, meu telefone é o 988854830. E eu estou à disposição, qualquer dúvida que tiver sobre vinho, o mundo do vinho, né? Vou fazer uma harmonização, gostaria de harmonizar determinado prato, qual é o vinho que eu coloco? Legal. Então vamos repetir? Vou falar ali para aquela câmera. Seu telefone? 988854830. E qual o site da Alvino? Uvino.com.br. Então anota aí, vai aparecer também aqui, o site da Alvino, o telefone do Pablo. Entra em contato, prove, é uma experiência diferente. Eu já tive a oportunidade de conhecer a Alvino, já tive a oportunidade de provar os rótulos específicos, né? São rótulos exclusivos, né? Exclusivos da Alvino, e realmente são experiências que você não encontra no mercado. Muito bacana. Obrigado por ter vindo. Foi um prazer. Foi um bate-papo muito legal e convido você, tá, a adentrar nesse mundo dos vinhos, experimentar cada vez mais, conhecer, e você tem um excelente parceiro que é o Alvino. Pablo está aqui à disposição para poder te ajudar. Você que está aqui nos assistindo até agora, agradeço a sua audiência. Mais uma vez, entra no nosso canal, curta, compartilhe, passa a nos seguir e mês que vem nós voltaremos com mais um episódio do nosso canal Pode Vender da FRV Brasil. Muito obrigado. Pablo, muito obrigado também. Até a próxima. Um abraço.